tomando a sua Bíblia no celular, materialmente, abra lá no livro de Neemias, capítulo de número 2. Capítulo de número 2 do livro de Neemias. Nós iremos ler do versículo 10 do capítulo 2 até o versículo de número 20. Neemias, capítulo de número 2, do versículo 10 até o versículo de número 20. Nos diz assim a palavra de Deus: Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, mas me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao porto do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar para onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Versículo 16 diz: Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Então lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos. Santo, bendito e glorioso Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe. A tua palavra foi lida, será agora explicada, mas é o Espírito do Senhor que aplicará nos nossos corações. É o Espírito do Senhor que fará com que os nossos olhos não vejam apenas o natural, mas vejam o sobrenatural do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Assim nós oramos, o santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Nós estamos, como os irmãos bem sabem, desenvolvendo uma série
uma série intitulada Restauração Além dos Muros. E este é o tema da nossa série, com base no livro de Neemias. O propósito desta série, que já está na 8ª mensagem, tem sido justamente o de nós refletirmos o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre restauração. Porque todos nós temos áreas das nossas vidas que precisa de restauração. Porque nós somos pecadores. E pecadores muitas vezes carregam ruínas em suas vidas. E toda ruína precisa de restauração. Então nós temos aprendido a cada mensagem com Neemias como proceder diante das ruínas, como agir diante das ruínas. Assim como Neemias, nós precisamos aprender que diante das ruínas, Deus espera que nós tomemos atitudes. E a última atitude que nós aprendemos domingo passado com Neemias é que diante das ruínas da vida é necessário proceder com integridade, com verdade, porque não há restauração sem integridade. E foi exatamente isso que Neemias aprendeu e espero que nós tenhamos aprendido também. Porém, hoje nós aprenderemos que diante das ruínas da vida, não é suficiente sermos íntegros. É necessário, mas não é suficiente. Porque diante das ruínas da vida, é necessário também aprendermos o que Neemias aprendeu e o que nós aprenderemos hoje. É necessário sermos guerreiros. Guerreiros. Você pode então perguntar, como assim guerreiro, pastor? Antes de eu explicar por qual razão escolhi esta palavra, guerreiro, eu desejo lhe lembrar que Neemias finalmente estava com tudo pronto para viajar a Jerusalém e começar a grande obra de reconstrução da cidade dos seus antepassados. Nós vimos que Neemias já contava com tudo que era necessário. Neemias já contava com o chamado de Deus. Deus havia chamado Neemias, dado a ordem a Neemias, abençoado Neemias. Neemias já contava com um plano de restauração. Neemias tinha um projeto para restaurar Jerusalém. E Neemias contava até com o aval e com o patrocínio do rei. O rei Artaxerxes deu todo o suporte e apoio para Neemias liderar esta obra de restauração. Porém, Neemias sabia que seu projeto, Neemias sabia que seu plano teria algo que todo projeto, e aqui não importa qual seja a área da vida, que você tem traçado um projeto, que você tem traçado um plano, mas Neemias sabia que o seu projeto teria algo que todo projeto tem. Sabe o quê? Oposição. Oposição. Todo projeto de restauração tem oposição. No caso do projeto de Neemias, a oposição veio através de 3 homens. O primeiro se chamava Sambalate, o horonita. O segundo se chamava Tobias, o oficial amonita. E o terceiro se chamava Gesem, o árabe, como nós lemos. O texto bíblico nos diz que estes homens ficaram muito irritados quando souberam que havia gente interessada na reconstrução de Jerusalém. Vale salientar ainda que esses homens eram pessoas de posição proeminente, não eram qualquer pessoa, não eram pessoas que ocupavam qualquer cargo dentro do Império Persa,
Mas estes homens eram líderes, governadores de várias províncias. Sabe o que isso significa? Significa que acima deles só estava o imperador. Então esses 3 homens que se levantaram contra Neemias eram homens muito poderosos, homens com poder. Pois bem, quando estes 3 homens tomaram conhecimento de que o rei Artaxerxes havia dado cartas a Neemias, e ainda por cima o rei Artaxerxes, para que Neemias levasse adiante o plano de restauração de Jerusalém, o rei Artaxerxes nomeou Neemias governador de Judá. Porém, Judá não passava de uma arruinada, não passava de uma insignificante província. Mesmo assim, estes homens ficaram furiosos. E por qual razão eles ficaram furiosos? Sabe por quê? Porque para eles era prazeroso enxergar Jerusalém com seus muros derrubados. Para eles era prazeroso ver Jerusalém com os seus portões queimados. Por isso, quando eles ouviram falar que um descendente daquele povo, que eles tanto odiavam, havia se disposto a reconstruir aquela cidade, eles ficaram furiosos. E aqui deixa eu te dizer uma coisa, que talvez você saiba, ou talvez você não reconheça, mas é uma realidade. Você sabia que tem gente capaz de se satisfazer, de encontrar prazer nas ruínas dos teus projetos, nas ruínas dos teus sonhos, nas ruínas dos teus propósitos? Você sabia que tem gente capaz de torcer para que tudo na tua vida dê errado? Você sabia que tem gente que talvez você nem conheça, que talvez você nem tenha proximidade, intimidade, mas tem gente que talvez esteja torcendo para que os teus sonhos, para que os teus projetos fracassem? Não se engane, se você é um crente íntegro, uma mulher, um homem que busca andar na verdade, debaixo da luz, não se engane, porque você está em guerra, você está numa batalha. Ah, pastor, mas eu sou amigo de todo mundo. Ah, pastor, mas eu sou querido por todo mundo. Por onde eu passo, as pessoas me abraçam, falam comigo. Ah, pastor, mas eu só quero bem e só faço bem a todo mundo. Deixa eu te lembrar do exemplo de uma pessoa que andou neste mundo. Jesus. Jesus também foi amigo de todo mundo. Estendeu a mão para todo mundo. Jesus também quis o bem de todo mundo. Não há uma pessoa que o Senhor Jesus em seu coração desejou mal. Jesus também fez o bem a todo mundo. Mas eu pergunto, será que existe alguém que teve mais opositores e inimigos do que Jesus? Será que existe alguém? Irmãos, não nos enganemos, porque o diabo, aquele que é inimigo das nossas almas,
fará de tudo para que nós nos conformemos às ruínas das nossas vidas. O diabo fará de tudo para que nós nos conformemos aos padrões, aos valores deste mundo. Ele fará de tudo para que você não cresça espiritualmente, ele fará de tudo para que você não cresça emocionalmente, ele fará de tudo para que você não cresça profissionalmente, materialmente. Saiba que não há uma área da tua vida que o diabo não esteja interessado em destruir. Não há uma área. E é interessante, porque às vezes Satanás trabalha para que nós prosperemos numa determinada área, enquanto ele destrói outra área, sem nós nos darmos conta disso. Quantas pessoas, por exemplo, são profissionalmente bem-sucedidas, têm carreiras de sucesso, mas são familiarmente fracassadas. Por isso, não se engane. Não se engane. Na hora que você se erguer, na hora que você se levantar, na hora que você tomar a decisão de corrigir qualquer coisa errada na tua vida, Satanás também se levantará. Como nós vimos, Neemias, este homem de Deus, poderia muito bem ficar na dele, ficar quieto, desfrutando da segurança, desfrutando dos privilégios do palácio do rei. Mas Neemias pensou: como eu posso ficar em paz, sabendo que a cidade dos meus antepassados está em ruínas, está destruída? Por isso, antes de ser um líder, antes de ser um reconstrutor, sabe o que Neemias decidiu ser? Neemias decidiu ser um guerreiro de oração. Por isso, tome esta decisão na sua vida também, seja um guerreiro de oração. O diabo deseja que você termine a vida debaixo de ruínas, debaixo de entulhos. O diabo deseja que você termine a vida carregando traumas, carregando feridas, com a tua família destruída. O diabo deseja que você termine a vida com todos os seus sonhos, projetos, planos arrasados. É assim que ele deseja. Mas principalmente o diabo deseja que você termine a vida longe da palavra de Deus, longe do Senhor Jesus, longe dos caminhos do Evangelho, porque esse é o plano máximo de Satanás para as nossas vidas. Por isso precisamos saber que a nossa guerra não é contra as pessoas. Muitas vezes nós achamos que a nossa guerra é contra as pessoas, é contra A, ou contra B, ou contra C. E é interessante porque aquele que crê em Deus, aquele que teme a Deus, ele pode até ter vários opositores, pessoas que se opõem aos seus sonhos, aos seus projetos, aos seus planos. Mas sabe o que é mais interessante? É que aquele que teme a Deus, ele mesmo não é opositor de ninguém, a não ser de uma única pessoa, a não ser de um único ser, Satanás. Justamente por isso o Senhor Jesus nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem,
por aqueles que desejam até mesmo o nosso mal, por aqueles que se opõem aos nossos planos, projetos, objetivos. Sabe por que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer isso? Porque aqueles que nos perseguem muitas vezes não passam de instrumentos nas mãos do diabo. Você já parou para pensar, por exemplo, por que as pessoas perseguem umas às outras? Porque as pessoas se opõem umas às outras? Porque as pessoas chegam ao ponto de desejar o mal umas das outras? Elas perseguem umas às outras porque, na maioria das vezes, estas pessoas estão espiritualmente, emocionalmente e moralmente destruídas. E toda pessoa que está emocionalmente, espiritualmente, moralmente destruída, se torna presa fácil do diabo. É por isso que tais pessoas são dignas de compaixão, são dignas de misericórdia, são dignas de intercessão. Não são dignas de ódio ou vingança. Sabe por quê? Porque não há nada pior nesta vida do que viver espiritualmente, emocionalmente, moralmente destruído. Não há nada pior. Por isso, se há alguém que tem te perseguido, se há alguém que tem perseguido, se colocado como opositor, opositora dos teus sonhos, projetos, que tem buscado até mesmo atrapalhar a tua vida, no lugar de revidar com ódio, com vingança, simplesmente, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, porque se ela está fazendo isso é porque espiritualmente, emocionalmente, ela não está em tuas mãos. Essa pessoa está entregue aos seus próprios caminhos, por isso ela é digna de compaixão, de misericórdia. Veja, aqueles 3 homens se levantaram contra Neemias, e aqueles 3 homens estavam justamente nesse estado, estavam espiritualmente, emocionalmente e moralmente destruídos, e por isso se tornaram presas fáceis nas mãos de Satanás. Qual caminho então Neemias buscou, quando ele tomou conhecimento de que aqueles 3 homens haviam se unido para traçar um plano, para frustrar seu plano? Será que Neemias buscou o caminho do desespero? Será que Neemias ficou desesperado, assombrado, com medo, aterrorizado? Será que Neemias buscou o caminho da vingança? Será que Neemias disse, não, agora eu tenho que me vingar, agora eu tenho que me utilizar das mesmas armas que eles estão usando contra mim? Será que Neemias buscou o caminho da violência? A resposta é não. Não. Neemias sabia que apesar daqueles homens terem se unido contra ele, Neemias sabia que a sua verdadeira batalha não seria contra a carne, não seria contra sangue, mas o apóstolo Paulo nos ensinou que a nossa luta verdadeiramente é contra principados e potestades. Por isso, quando aqueles 3 homens chegaram para Neemias, e em tom de zombaria, não sei se ao final da passagem que nós lemos, você observou isso? Em tom de zombaria, aqueles 3 homens chegaram para Neemias e perguntaram,
O que você está fazendo aí nessas ruínas, Neemias? O que você está fazendo aí, nesse monte de entulho? Neemias, será que você está planejando se rebelar contra o rei? Sabe o que Neemias respondeu? Neemias respondeu simplesmente assim: o Deus dos céus é quem fará, não eu, não o rei, mas o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Neemias então responde: mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Em outras palavras, sabe o que Neemias diz? Quem são vocês para compreender o que Deus fará neste lugar? Quem são vocês? Então escute, Deus tem um maravilhoso plano para a tua vida. Para a tua vida. Eu posso ouvir você dizer amém? Ou você não quer? Amém. E eu não estou dizendo isso para acariciar o seu ego. Eu não estou dizendo isso para fazer carinho na tua vaidade, não. Mas eu estou dizendo e afirmando isso porque eu acredito que Ele te criou, Ele te trouxe ao mundo para que você, através da sua vida, através da sua história, glorifique o nome do Senhor em tudo que você fizer. Diante disso, esteja certo de que quando o Senhor Deus te der um chamado para um plano, para um projeto de restauração na tua vida, um projeto para que os teus sonhos sejam abençoados por Deus e comece então a prosperar, não tenha dúvidas de que não faltarão pessoas espiritualmente, emocionalmente e moralmente doentes para chegar para você e dizer assim: ô fulano, o que é que você está fazendo? Saiba de uma coisa, os teus projetos irão fracassar, os teus planos não darão certo, os teus sonhos não fazem sentido, é loucura. Não faltarão pessoas, assim como não faltou na vida de Neemias, no ministério de Neemias, enquanto Neemias estava olhando aquela cidade arruinada, e ali Neemias já estava contemplando aquela cidade pelos olhos da fé restaurada, mas naquele instante chegou aqueles 3 cidadãos para zombar de Neemias, para soltar piadas com os planos, com os projetos de Neemias. Mas assim como Neemias, faça o seguinte: quando estas pessoas, na maioria das vezes instrumentos de Satanás, chegarem para você e dizer: isso na tua vida não dará certo, isso na tua vida nunca vai acontecer, isso na tua vida não vai prosperar, quando chegarem essas pessoas, faça como Neemias. Entregue ao Senhor os teus planos, entregue ao Senhor os teus sonhos, entregue ao Senhor os teus projetos. Não se importe com o que as pessoas dizem ou deixam de dizer.
Não se importe. Se importe com o que Deus quer fazer na tua vida, através da tua vida. Deus quer que Ele seja glorificado através da tua vida, porque Ele te trouxe à existência. Se Deus é contigo, se você entregou os teus caminhos, os teus planos, os teus projetos ao Senhor, que venham os Sambalates, que venham os Tobias, que venham os Gesens da vida. Se você traçou um plano de restauração para a tua vida, e você submeteu este plano a Deus, esteja certo de que o Senhor abençoará, mas esteja certo também que você deverá se preparar para a guerra, deverá se preparar para as lutas, deverá se preparar para as investidas de Satanás, mas acima de tudo, prepare-se para lutar como Neemias lutou. Lutar na posição que Neemias lutou. E sabe qual foi a posição que Neemias lutou? De joelhos. De joelhos. Vamos colocar em pé nesse instante. Irmãos da música, por favor. Assim como Neemias escolha o caminho da oração, e o Deus dos céus é quem fará com que você seja bem-sucedido. O Deus dos céus, assim seja. Vamos orar nesse instante. Bendito e glorioso Deus, oramos e glorificamos o teu santo nome. Os teus sonhos, ó Deus, os teus planos, os teus projetos para as nossas vidas, nem se comparam, Senhor Deus, aos que nós mesmos, muitas vezes, sonhamos, planejamos, projetamos para as nossas vidas. Mas o Senhor tem coisas grandes, ó Deus, para fazer através de nós, para fazer em nós, porque nós fomos criados para o teu louvor, para a tua glória, e nós não glorificaremos o teu nome, ó Senhor, debaixo das ruínas, debaixo dos escombros, dos entulhos, mas o Senhor nos erguerá, nos sustentará para a tua glória. O Senhor, muitas vezes, não nos livrará da guerra, mas o Senhor sempre nos livrará na guerra, em meio às batalhas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.